Olá, tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo Jorge Santos, Ministério Projeto de Deus de Curitiba, Paraná. Temos ministrado nesta área de batalha espiritual já há 18 anos e eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês algumas porções do nosso seminário de intercessão, treinamento de intercessores, nesta série de intercessão. Esta aqui é a série Intercessão 3, onde falamos de mapeamento espiritual. Então é bastante resumida, mas de uma forma muito clara, muito simples, que possa trazer entendimento a todos e que o Espírito Santo esteja abençoando você com esse conhecimento e você possa aplicar aí na sua comunidade local. Um grande abraço e até breve. Olá, graça e paz. Nosso assunto de hoje, dentro desses estudos sobre intercessão, que são partes do seminário de intercessão, treinamento de intercessores que nós ministramos já há alguns anos, é o seminário 2 de batalha espiritual. Vamos falar sobre mapeamento espiritual. E o que é mapeamento espiritual? Mapeamento espiritual é um retrato da realidade, é como uma tomografia para um médico. Não encontramos o termo mapeamento na Bíblia, mas temos situações de homens que espiaram a terra a mando de Deus, sondaram o território inimigo antes de uma guerra. Neemias fez um mapeamento antes da reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos ver aqui o exemplo de Neemias primeiramente. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Neemias 2, versos 13 a 16. Então nós vemos aqui o Neemias fazendo uma caminhada, podemos falar uma caminhada profética, uma caminhada de oração, uma caminhada para espiar o território, e ele vai falando todos os locais que ele foi ali, e aí ele teve, dentro daquilo que ele viu, uma noção do que era necessário fazer para reconstruir os muros de Jerusalém. Assim é o nosso olhar sobre um bairro, uma comunidade, uma cidade, para que ela seja, usando esse termo de reconstrução, reconstruída em Deus, com os princípios de Deus. Em Números capítulo 13, os espias vão a bando de Moisés e espiam a terra de Canaã. Vamos ler esse texto de Números capítulo 13, versos 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã. Segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então ele manda um membro, um cabeça de cada tribo. Então 12 ali, representando as 12 tribos de Israel, ele envia para espiarem a terra de Canaã, que era a terra prometida. E aqui nesse texto vamos ver então o relatório, Números capítulo 13, versos 27 ao 29. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então aqui nós vemos mais um contexto de espiar a terra, de andar a terra, de conhecer a terra, ou seja, usando esse termo aqui, mapeamento espiritual, de mapear a terra, entender, conhecer, ter conhecimento do que está naquela terra, de como aquela terra é formada, o que tem, quem habita, como habita, onde estão ali.
Então também vemos o Novo Testamento, e podemos usar como exemplo, o apóstolo Paulo observa a existência do altar do Deus desconhecido. O texto de Atos 17:16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo as cidades cheias de ídolos. Atos 17:16. E também Atos 17:23. Porque passando eu e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio. Então ele fez aí uma alusão ao verdadeiro Deus. Mas no texto anterior ele foi ali e ele expressa o que ele viu naquela cidade. Ele viu o que estava ali, ele viu os ídolos, a gente pode chamar de postes ídolos, que são locais onde estão colocadas ali imagens alusivas a algum ídolo. Então, dentro de um mapeamento espiritual, sempre devemos nos fazer as seguintes perguntas: como chegamos até aqui? O que aconteceu para que esteja desta maneira esse bairro, a cidade, essa localidade, esta comunidade? Sempre levando em consideração até mesmo fatos relevantes. Como está o local, o que tem naquele local, qual a condição, está em ruínas, está conservado, o que tem ali, as ações demoníacas na localidade. Então vai se perceber ali, local onde tem prostituição, local onde tem roubos, local onde tem pessoas dormindo na rua, locais onde tem pontos de tráfico de drogas, etc. O que podemos fazer para mudar? Qual o contexto aí trazido para a mudança? Ações práticas de transformação. Vamos mapear para entender, para ter um perfil do local, para então, em intercessão, buscarmos a Deus e, buscando a Deus, ter a inspiração de como transformar aquele local através do poder de Deus. Então, o mapeamento de uma localidade nunca o fazemos sozinhos. É necessária uma equipe, como no mínimo de 6 pessoas, sendo 2 a 2, e pode ser entre 2, 3 ministérios de uma igreja, numa cidade, num local, num bairro, numa região. A equipe se divide em 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo de pesquisas, ele vai estar em bibliotecas, ele vai ler jornais, revistas, consultas pela internet para ter ali informações sobre aquela localização. O segundo grupo de pesquisa de campo. Então, são pessoas que irão para os locais, vão fazer entrevistas de rua, conversar com as pessoas, com moradores mais antigos, vão observar as atitudes da população naquela localidade, a observância de quais pecados estão sendo praticados, alimentados as iniquidades ali naquele local, e histórias populares, coisas que as pessoas vão contar: aconteceu isso, aquilo, aqui não sei quando aconteceu tal coisa, o pessoal fala tal. Terceiro grupo de intercessão, com oração e base bíblica. O grupo que vai ter as informações vai estar intercedendo, e quando esses 2 outros grupos estiverem também na atividade, ele vai estar intercedendo e cobrindo aquelas pessoas em oração também. A doutora Neuza Itioca também diz em seu curso Batalha Espiritual. Vamos ler aqui. A nossa luta deve se dirigir mais e mais contra os grandes príncipes demoníacos das regiões, nações e cidades. São eles que presidem a corrupção e a fraude, por exemplo, perpetuam um estilo de vida e comportamento por trás da repartição pública do Marajá, que preside a corrupção, da orfandade, do aborto, perpetua a violência, a miséria, a pobreza, a sensualidade e a perversidade, que originam a morte e o suicídio. Também ela fala: orar e tentar identificar os principados da região. Eles estão geralmente ligados ao padroeiro ou padroeira da cidade, sincretizado com entidades espíritas, identificar os problemas sociais e políticos da cidade, que podem ser, por exemplo, prostituição ligada a Diana, Iemanjá, Nanamburuquê, religiosidade a Belzebu, feitiçaria a Jezabel, Iemanjá e outras entidades. Procurar conhecer a história da cidade, sua fundação, seu desenvolvimento, e conhecer, além das igrejas católicas, a localização dos centros espíritas, lojas maçônicas, cemitérios, locais de atividade da nova era, da pró-vida, de outras atividades religiosas da cidade. Os locais de sacrifícios, pontos de fumo, de prostituição, boates, danceterias, entre outros.
São locais em que há concentração de entidades espirituais. Identificar os portais da cidade, como lugares altos, como prefeitura, Câmara de Vereadores, universidades, rádios, antenas de TV, teatro, aeroportos, rodoviárias, portos, entre outros. Então aqui um principado, como é citado no texto anterior, a palavra principado. O principado é um território governado por um príncipe. Quem é que está? Qual o demônio que está governando aquele local ali? Um principado, uma potestade, é uma cabeça de ossos de anjos caídos, o que a Bíblia chama de demônios. Um principado, tanto quanto uma potestade, é uma região do espaço celestial onde existem hostes demoníacas comandados por um cabeça, um chefe. Assim sendo, todo o planeta Terra está dividido em áreas, onde é serviciado, ou seja, escravizado por demônios que atuam de diversas formas para induzir os seres humanos a se contentarem com as suas naturezas humanas caídas em pecado. Para o mapeamento é necessário montar a equipe, designar as funções em um mapa da cidade, destacar os locais com alfinete de cabeça colorida. Em seguida, iniciar a intercessão estratégica de conquista, orando sobre cada situação, fazendo confissão por identificação e fazendo guerra espiritual contra o que está por trás de cada uma dessas situações. Então, essa confissão por identificação, então, tem idolatria, o Senhor perdoa a idolatria nesse local, tem feitiçaria, o Senhor perdoa a feitiçaria nesse local, tem prostituição, o Senhor perdoa a prostituição nesse local, tem tráfico de drogas, o Senhor perdoa o tráfico de drogas nesse local, tem roubo, etc., pedindo perdão, guerreando ali por identificação, pedindo perdão, quebrando a legalidade e aí orando para enfraquecer a ação daqueles demônios que estão naquele local atuando. Então, empreender a conquista, mapeamento, intercessão e evangelismo. Como se empreende a conquista? Mapeando, fazendo intercessão e depois evangelizando. O mapeamento espiritual é como uma tomografia computadorizada por intercessor. Mostra as raízes espirituais dos locais, é um instrumento para o intercessor orar com maior profundidade e as respostas de Deus vêm com maior rapidez. Então aqui um exemplo, então alfinete azul, igrejas, famílias cristãs, aqui a cabeça do alfinete vermelha, pontos de vícios, a verde, instituições e autoridades, aqui essa cor dourada, seitas e idolatria. Então, além de colocar os alfinetes aqui, vai, claro, ter ali uma anotação, um caderno, um livro, ou ali no computador, depois imprime, de tudo que tem ali, igrejas cristãs, são tradicionais, são pentecostais, são não pentecostais, ponto de vista, tem tráfico, tem uso de drogas, instituições de autoridades, prefeitura, Câmara de Vereadores, etc., seitas e idolatria, qual forma de ocultismo, o que tem ali, o que se faz, quando se reúnem, vai tudo anotando para orar em cima disso. Então, descobrir as fortalezas das cidades. As cidades foram cristianizadas e não evangelizadas, então precisa evangelizar a cidade. Mas antes disso, precisa fazer a batalha espiritual, e mapeamento é como um refletor em cima daquilo que precisa, trazendo luz em cima daquilo que precisa orar, interceder e fazer guerra espiritual, para que Deus limpe aquele local. Passos depois do mapeamento espiritual. Local, estabelecer um trono a Deus naquele local, se for uma praça ou qualquer outro local. Segundo, de forma intercessória, confessar os pecados da localidade, como falamos anteriormente. Terceiro, lembrar e orar e interceder sobre as promessas de Deus sobre a localidade. Deus tem promessas para cada local, para cada cidade, para cada comunidade. Declarar o poder do sangue de Jesus para trazer a liberdade aos cativos, declarando libertação aos que estão presos, escravizados dos pecados naquela região. Quinto, de forma profética, tomar posse do perdão de Deus sobre a localidade. Sexto, profetizar a cura e a restauração, as bênçãos de Deus na localidade, através das promessas de Deus. Então, derriba e edifica. Derriba, edifica, libera a palavra profética e libera as promessas de Deus. Sétimo, louvor e agradecimento a Deus. Louvor quebra as cadeias. Sempre fazer naquele local um altar de adoração a Deus. Aqui nesse texto, Abacuque 2,12, ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Muitas cidades foram fundadas em sangue, com iniquidade. Preciso pedir perdão a Deus por identificação por isso. Neemias 2, verso 18b, levantemo-nos, edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, sair, fazer esta boa obra. Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Declarar que realmente, como as águas cobrem o mar, a glória de Deus virá sobre aquele local.
Então, onde mapear e por que mapear? A motivação principal é ganhar vidas para Jesus. Mapeie ali onde está a igreja, naquele local, uma cidade grande. Então, você pode mapear ali na redondeza da cidade, da sua igreja, ou melhor, se é uma cidade pequena, em mais locais da cidade. Lembrando que a igreja está estabelecida ali por uma razão. E a igreja precisa conhecer o que tem ao redor dela, mapear, guerrear e depois evangelizar. A motivação principal é ganhar vidas para Jesus. Por que guerreamos, mapeamos, guerreamos, somos postos do território para ganhar as vidas para Jesus. Então a palavra de Deus diz em Jeremias 30, 22, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então o desejo de Deus, a ideia fixa de Deus é que todos os povos sejam dele. Então é um estudo resumido, mas bastante claro sobre o mapeamento espiritual. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, escreva aí abaixo do vídeo, aí faça essa sua pergunta e nós estaremos aí respondendo com todo prazer a você. Então, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Deus te abençoe grandemente e poderosamente em nome de Jesus e até uma próxima ministração.